Aleluia. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo nosso Deus, pela qual nós fomos salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Oded, cuja mãe era Ruth. Oded gerou José, José gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Assor, Assor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? Judiação dessas crianças chamadas por esses nomes, não? Quantos nomes difíceis até de falar. Eu falo que é uma boa sugestão de nome, né, para neto, para filho. Né? Chamar essa lista aqui no aumentativo, né, fica coisa interessante, né? Mas eu sempre achei que essa lista desses nomes aqui não tivesse nada a ver com a festa que nós estamos celebrando. Ele fala um monte de nome, né? Notem que a natividade que nós estamos celebrando é da Virgem Maria. Só que esta descendência aqui é a descendência de José, o esposo da Virgem Maria. Tem essa descendência, né? Essa árvore genealógica aqui é justamente a árvore genealógica de José. Mas por que a liturgia, na festa da Natividade de Nossa Senhora, nos coloca estes nomes, né, vindo lá de trás?
lá de Abraão, né? Desde Abraão até Davi, ou até José, que é o descendente de Davi. Por um motivo muito específico. Porque Deus, Ele assumiu a nossa natureza humana. Ele se fez homem, Ele assumiu para si a nossa natureza humana, né, e, portanto, visitando, por assim dizer, essa árvore genealógica, nós entendemos a origem humana de Jesus. Nós sabemos, Ele é Deus, como é 100% Deus e 100% homem. Mas nesta genealogia, a gente entende, né, justamente a origem humana de Jesus. A origem humana. E a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Miqueias tem uma frase, uma expressão que nos faz compreender um pouquinho mais, um pouquinho melhor esta genealogia. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus, os homens viverão em paz, pois pela glória estenderá o poder até os confins da terra. Ele mesmo será a paz. Então, é impressionante isso, né, que nós celebremos na festa da Natividade de Nossa Senhora, nós celebremos justamente, podemos dizer, o início do mistério da encarnação. E se Deus se fez homem e veio morar no meio de nós, Ele se fez homem através da Virgem Maria. Né? E aí é importante a gente pensar, né? Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora, ela foi concebida sem pecado original. Isto é, no ventre bendito de Dona Ana, a mãe da Virgem Maria, a Virgem Maria foi milagrosamente gerada. Porque nos diz a tradição que também Santana não podia ter filho. Né? E por um desígnio da bondade de Deus, ela teve a Virgem Maria. E a Virgem Maria foi concebida, né, no ventre bendito de Santana, sem pecado original. Tendo em vista, esse é o mistério que nos une, né? Tendo em vista os méritos de Cristo. Porque Deus já havia escolhido e Deus já havia designado para que ela fosse a mãe do Salvador. Sendo ela a mãe do Salvador, desde o seu nascimento, ela já foi agraciada. Aquilo que o anjo diz, né, quando anuncia que ela será a mãe do Salvador, né, ela foi agraciada mesmo antes do seu nascimento. Desde o ventre de sua mãe, ela já foi agraciada. Ela já foi cheia de graça. Porque seria ela que seria escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, em vista aos méritos de Cristo, a concepção da Virgem Maria é uma concepção imaculada. Maria concebida sem pecado, a gente diz popularmente, né? Isso significa que a mancha do pecado, né, original não atingiu Maria. Todos nós fomos atingidos e somos atingidos pela mancha do pecado original. A Virgem Maria não. Já no seu nascimento, ela foi preservada em vista aos méritos de Cristo. Por isso que não dá para a gente aceitar e nem entender quando dizem, né, os outros de outras religiões, dizendo e afirmando que ela, a Virgem Maria, é uma mulher qualquer. Né? Tem lógica. Né? Por que não tem lógica? Pelo simples fato, que outra mulher
pode chamar Jesus de meu filho? Né? Nenhuma outra mulher. E só por isso, né? Sem delongar e sem acrescentar nenhum tipo de argumento, só por isso. Né? Ela é muito mais do que uma mulher qualquer. Né? E aí, então, voltando ao texto, a esses nomes estrambólicos que aparecem. Né? Por quê? Porque nós temos uma história. Né? Nós temos uma história. Nós temos pessoas que nos antecederam. Né? Se nós formos fazer uma pesquisa na nossa árvore genealógica, né, a gente vai encontrar aí, né, muitas gerações do qual nós fomos gerados. Então, essa história, né, também aconteceu, por assim dizer, com a Virgem Maria, que celebramos hoje a sua natividade, como também aconteceu com São José, o esposo castíssimo da Virgem Maria. E Deus, no mistério da sua divindade, né, se fez homem na totalidade da nossa história. Deus não se fez homem num pedaço da nossa história, ou na parte boa da nossa história, ou na parte santa. Não, Deus se fez homem na totalidade da nossa história. Vocês observarem com atenção esses nomes que são citados aqui nessa genealogia, tem nome de pessoas pecadoras. Né? Tem algumas mulheres, acho que são 2 mulheres que citam aqui, que foram prostitutas no Antigo Testamento. E que existem relatos no Antigo Testamento da existência delas. Né? Como também alguns homens, né? Também, alguns homens pecadores também. E aí, nesta totalidade, na completude da humanidade, com tudo que a humanidade tem, Jesus se fez Deus. Deus se fez homem, habitou no meio de nós, pela nossa humanidade. E quando o padre diz se fez homem pela nossa humanidade, ele se fez homem sem deixar de ser Deus. Porque ele não tirou a divindade dele, como se tira a roupa e entrou, né, na nossa história pelo ventre bendito da Virgem Maria. Não. Isso é um mistério que nós celebramos. É justamente esse o mistério que nós celebramos. Então, ele se fez homem, não deixou de ser Deus, e se fez homem, né, pelo ventre bendito da Virgem Maria. Por isso, preservou a Virgem Maria da mancha do pecado original e agraciou a Virgem Maria desde antes do seu nascimento, para que ela fosse a mãe do Salvador. Por isso, então, celebrando a natividade da Virgem Maria, que nós nos coloquemos sobre sua intercessão materna, sobre sua proteção, para que ela traga Deus até nós e nos leve até Deus. Porque do mesmo movimento que Deus fez para vir até nós, é o movimento que nós devemos fazer para ir até Ele. Ele veio até nós por meio da Virgem Maria. E nós, né, podemos e devemos ir até Ele por meio da Virgem Maria. Ela sabe, ela conhece, ela pode nos conduzir, ela pode fazer com que a graça de Deus seja manifestada na nossa vida. Que sobre a intercessão materna da Virgem Maria, nós sejamos bons discípulos do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.